Pode tomar a sua Bíblia agora, abri-la comigo, por favor, no livro do profeta Joel, capítulo 3. Estamos hoje chegando ao último capítulo deste livro, mas temos ainda grandes verdades a aprender e a compartilhar neste capítulo. Graças a Deus por podermos chegar até esse momento. Como dissemos, nós começamos este livro com uma cena até certo ponto, aterrorizante, de devastação, de juízo, da disciplina do Senhor. Fomos vendo a providência de Deus em meio a cada uma dessas circunstâncias. Fomos vendo a ação divina mesmo em meio a esta devastação, a esta cena tão aterrorizante de calamidade que afligia o povo de Deus. Fomos percebendo a forma em que Deus estava agindo para atrair o seu povo novamente à intimidade, novamente à sua presença, a fazer com que o seu povo se arrependesse dos seus pecados, se convertesse dos seus maus caminhos e se voltasse para Ele em adoração, em sinceridade, em culto, em amor. E fomos vendo então como Deus estava trabalhando não para destruir o seu povo, mas para restaurar o seu povo. E assim como toda a cena de devastação que nós vimos alcançando o povo de Judá, a nação de Judá, a cidade de Jerusalém, era uma imagem que refletia um dia ainda mais tenebroso, que seria a invasão do exército assírio, e tanto um quanto a outra, ainda uma imagem de maior terror para os rebeldes, para os ímpios, que era o dia do Senhor. Assim também a restauração do povo de Deus neste momento da história aponta também para a restauração do povo de Deus no dia do Senhor. Esta restauração momentânea que se limitava ao povo de Israel, à região de Judá, agora alcançará todo o povo de Deus espalhado por entre as nações no dia do Senhor. Esta restauração também é uma imagem que aponta lá para o dia do Senhor, em que o Senhor, como veremos aqui, mudará a sorte do seu povo. E nestes 8 primeiros versículos que nós vamos ler deste capítulo, nós queremos tratar a respeito da justa recompensa final. O povo de Deus receberá a sua recompensa, assim como os ímpios receberão a recompensa pela sua vida de rebeldia contra o Senhor. Atente comigo, por favor, então, capítulo 3 do livro do profeta Joel, versículo 1 até o versículo 8. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei no lugar para onde os vendestes,
e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Amém. Oramos um instante, feche seus olhos novamente. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, papai, para nesta noite prestar a Ti a nossa adoração, o nosso culto. Este é o dia, ó Deus, que temos reservado para descansarmos no Senhor e adorarmos a Ti, ó Deus, que és o nosso descanso. Papai, estamos aqui reunidos também para, como Teu corpo, Tua igreja, Senhor, ouvirmos a Tua palavra e pedimos pelo Teu Espírito, Senhor, fala conosco nessa noite. Ensina-nos, fortalece-nos, conforta-nos, consola-nos, ó Deus, que por esta palavra os nossos olhos estejam vigilantes e atentos a este dia, um dia incomum, um dia como nenhum outro, um dia de terror, de assombro, mas também um dia de restauração final e completa. Ó Pai, que esse dia gere em nós estímulo, que esse dia nos motive, que esse dia seja para nós expectativa, grande esperança, ó Deus, das grandes coisas que ainda o Senhor tem a realizar em nós como seu povo, sobre esta terra, sobre todos os homens que ainda se mantêm rebeldes, endurecidos, indiferentes ao Senhor. Ó Deus, nós oramos para que por meio desta palavra Te conheçamos mais, Te amemos mais, Te temamos mais. Ó Papai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor faça com que esta palavra encontre uma boa terra em nossos corações e crie raízes profundas que venham a frutificar frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, em nome de Jesus, e que pela Tua palavra, que é a verdade, o Senhor nos santifique, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como dissemos lá no início, o tema central e específico deste livro é o dia do Senhor. Nós vimos a forma como desde o início, então, tudo aquilo que o Senhor deu a Joel para que ele registrasse, apontava para este dia. Estava conduzindo o povo de Deus a estar vigilante, atento, cheio de temor, cheio de expectativa, cheio de alegria por esse dia. Depois de no capítulo anterior, Joel ter nos dado uma ideia geral deste dia, agora neste último capítulo, ele se volta de maneira mais detalhada para o dia do Senhor. Ele vai apresentar então aquilo que irá acontecer neste dia, quando Deus derramar finalmente o juízo sobre aqueles que se rebelaram contra Ele, contra os seus inimigos, contra os inimigos do seu povo. Ele se detém por um tempo em tratar de algumas minúcias do que Ele mesmo chama o grande e terrível dia do Senhor. Principalmente a recompensa do seu povo amado e a justa penalidade para os seus inimigos. Como dissemos, nosso intuito e objetivo nesta noite é refletirmos sobre a justa recompensa final. O dia do Senhor é uma mistura de juízo e graça, de luz e trevas. Para os ímpios é o manifestar final da ira de Deus, mas para os justos é o manifestar final e completo da graça, da benevolência do Senhor nosso Deus.
ainda que para a maioria dos homens e para muitos cristãos hoje, a ideia de juízo seja algo repugnante, desinteressante, monótono, algo que não deve ser tratado do púlpito, porque afasta as pessoas, porque espanta as pessoas. Por mais que a ideia do juízo pareça algo desinteressante ao mundo, é algo que deve despertar nos nossos corações grande temor, porque ele é uma verdade bíblica absoluta da palavra de Deus. Não é uma fantasia, não é uma ilusão, não é uma possibilidade, é uma certeza que a palavra de Deus nos dá, que o dia do Senhor virá sem demora, de que Ele se aproxima, de que o Senhor virá para vingar-se de todos os seus inimigos. Toda a sequência da existência dessa criação está nas mãos de Deus. E Ele exalta e exaltará a quem quiser, mas também humilha e humilhará a quem quiser. Ele é quem muda a sorte do seu povo, mas é Ele também quem reúne os ímpios para juízo. E diante desta verdade absoluta, nós queremos ver nesta primeira parte do capítulo 3 estas duas realidades: a realidade da recompensa do povo amado e a realidade do juízo sobre os ímpios. Em primeiro lugar, o tempo em que Deus mudará a sorte do seu povo. Deus afirma, através do profeta Joel, no versículo 1 deste capítulo: naqueles dias e naquele tempo, no dia do Senhor, eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. O Senhor mudará a sorte de Judá e de Jerusalém. O Senhor mudará a sorte do seu povo. Há um dia determinado em que Deus mudará a sorte do seu povo. Finalmente, o povo amado do Senhor, o povo eleito do Senhor, o povo separado do Senhor, de exclusividade sua, receberá a sua recompensa final. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparada para aqueles que o amam, para aqueles que perseveraram até o fim. Finalmente, naquele dia, o povo do Senhor encontrará descanso de todos os seus labores, de todas as suas angústias. Finalmente, naquele dia, o povo do Senhor será livre por toda a eternidade da presença do mal, da presença dos seus inimigos. Finalmente, naquele dia, o povo do Senhor ouvirá dos lábios do seu próprio Senhor: entra no gozo, no descanso do teu Senhor, servo bom e fiel. O dia do Senhor é o dia em que os eleitos receberão alívio pleno, completo, permanente, duradouro de todos os seus sofrimentos. Aleluia! A sentença que é utilizada aqui neste primeiro versículo para mudarei a sorte é a mesma sentença que é utilizada lá no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 10, quando em uma cena individual, mas ao mesmo tempo uma cena muito parecida com aquilo que estava acontecendo aqui com o povo de Judá, em que Jó havia perdido tudo, estava numa circunstância de completa devastação e calamidade, e depois de tanto debate com os seus amigos, ele está perante o Senhor, e depois de contemplar a Deus, ele se arrepende dos seus pecados. Ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo dos meus pecados.
Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, para ser mais exato. É a mesma cena que é trilhada por este povo, é o mesmo caminho que Deus está traçando para o seu povo, de que em meio a uma cena de calamidade, devastação, de sofrimento, o povo de Deus deveria se humilhar debaixo da sua mão poderosa, para que em tempo oportuno o Senhor os exaltasse, para que em tempo oportuno o Senhor mudasse a sua sorte, restaurasse as suas vidas. Jó estava em total calamidade. Creio que de tudo que um homem possa perder nesta vida, Jó perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu seus bens, perdeu a confiança da sua esposa, perdeu o respeito dos seus amigos, perdeu tudo. Estava em total devastação, a devastação assolava, mas é importante que seja ressaltado este caminho que Jó trilhou até a restauração. Até que lá no final do livro, no capítulo 42, no versículo 10, então, nós encontremos esta mesma sentença: e mudou Deus a sorte de Jó. E mudou Deus a sorte de Jó. Mesmo que em comparação com os outros homens, Jó tenha sido um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, íntegro. Lá no capítulo 41, nos versículos 5 e 6, ele vai dizer: quando os meus olhos viram o Senhor, eu me abominei e me arrependi no pó e na cinza. Aqui nós vamos entender então que nem sempre necessariamente as calamidades que nos assolam, as dificuldades que batem à nossa porta são consequência de um pecado específico. Isso é uma mentira que muitos pregadores têm dissipado no meio do povo de Deus. As dificuldades da nossa vida nem sempre são consequências de um pecado específico, mas elas são consequência da nossa própria pecaminosidade. Porque foi pelo pecado que a morte entrou no mundo, que toda esta corrupção da natureza humana e da natureza nos alcançaram por causa do primeiro pecado. Muitas vezes nós sofremos por nossa própria humanidade, nossa fragilidade como homens, doenças, tragédias, fraquezas, perdas inesperadas, etc. Nem sempre é porque pecamos. O que sabemos com certeza, que assim como Jó, que assim como este povo, eu e você padecemos, mas sabemos que todas as coisas estão debaixo da providência divina. Seja qual for a fonte básica ou primária deste sofrimento, todo ele está debaixo da providência divina para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu creio, você crê num Deus soberano, num Deus que controla todas as coisas, num Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, que se assenta no trono do governo de todo o universo. Por isso, não fique debaixo da condenação do pecado, do fardo pesadíssimo da culpa. Livre-se disso. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também não seja um tipo de satanólatra, endeusando e engrandecendo o poder de Satanás. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Ainda que tenha sido Satanás que tenha agido na vida de Jó, foi com a permissão que Deus lhe deu. Porque, como resume muito bem Martinho Lutero, Satanás não passa de um cão na coleira de Deus. Nossa resposta ao sofrimento
não é rejeitá-lo. Nossa resposta ao sofrimento não é murmurarmos, não é abandonarmos a Deus, porque o sofrimento não tem o intuito de nos destruir, mas tem o intuito de nos aproximar de Deus, tem o intuito de nos santificar, tem o intuito de nos edificar, de nos conduzir à maturidade, de nos santificar. Nossa resposta ao sofrimento é nos rendermos em humildade e ao mesmo tempo em confiança a Deus e a cada um dos seus sábios propósitos. A pergunta que eu e você temos que responder em meio ao sofrimento, em meio às calamidades e às devastações da vida, é a pergunta que Jó teve que responder à sua mulher: ainda conservas a tua integridade? Ainda conservas a tua integridade? Diante de todo este sofrimento, continuas ainda guardando a tua integridade? Esta é a resposta. Ou este é o questionamento ao qual temos que responder diante do sofrimento. Ainda que ele seja uma consequência de um pecado, ainda que ele seja consequência da nossa fragilidade, ainda que ele seja consequência da ação de Satanás, todo esse sofrimento está debaixo da providência divina, debaixo da autoridade do Deus a quem eu e você temos que responder esta pergunta. Ainda vamos guardar a nossa integridade? Vamos guardar a nossa integridade, porque haverá um tempo, haverá um dia em que Deus mudará a nossa sorte. As calamidades do hoje e o juízo vindouro devem ser para nós estímulos para invocarmos o nome do Senhor, para nos voltarmos para Ele e não voltarmos as costas para Ele, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. No fim, as tribulações, as tragédias são o que muitas vezes nos incitam, que nos provocam, a buscar a Deus, a clamar pelo seu socorro, a invocar o seu nome para sermos salvos. Seríamos os mais miseráveis e insensatos deste mundo, se diante de tantas angústias desta vida e diante da ameaça de algo ainda mais terrível, não nos voltássemos para o Senhor, não invocássemos o seu nome para sermos salvos. É uma loucura quando os homens ouvem a respeito do juízo vindouro e voltam as suas costas para Deus. É insensatez quando, diante da iminência da total destruição, diante da iminência da total devastação, diante da morte, os homens não clamem a Deus, os homens não invoquem o nome do Senhor. Isso é uma loucura. Este é o tempo que eu e você temos para invocar o nome do Senhor e sermos salvos. A expectativa é que o Senhor finalmente mudará a nossa sorte. Aleluia. Glória a Deus. Exatamente o mesmo que Deus fez com Jó, livrando de toda aquela devastação, de toda a assolação que sobreveio sobre a sua vida, e mudou a sua sorte. Mas algo importante a ser frisado, que tudo o que Jó recebeu naquele momento foram apenas coisas materiais, foram apenas coisas passageiras, foram apenas coisas temporais. Nós temos a expectativa de que a nossa sorte seja mudada para recebermos algo que é incorruptível, de que Deus mudará a nossa sorte e não apenas nos dará o dobro do que temos nesta vida, Ele nos dará infinitamente
vida. Ele nos dará infinitamente mais de tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar nesta vida. Porque os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu imagino que Jó deva ter se alegrado com tudo que ele teve novamente. Eu imagino que quando a restauração deste povo chegou, eles se alegraram em abundância, eles se regozijaram. Podemos testemunhar isso pelas nossas próprias experiências. Quando recebemos algum milagre, quando vimos Deus restaurar uma vida, quando vimos coisas inexplicáveis ao homem. Porque eu tenho certeza que você já, quem sabe, já foi curado, você já viu uma cura, quem sabe você já orou por alguém que foi curado. Quantos milagres nós já vimos durante a nossa caminhada cristã, e o quanto isso gerou alegria nos nossos corações. Mas assim como Jó, com certeza, ficou doente novamente, teve perdas novamente, teve angústias na sua alma novamente, pessoas que foram curadas e ficaram doentes novamente, ganhamos coisas e depois perdemos novamente, fomos abençoados por Deus, mas tudo isso passará. Mas naqueles dias e naquele tempo, o Senhor mudará a nossa sorte e nos dará algo que nunca mais passará, algo duradouro, algo permanente. Ele mudará a nossa sorte de uma vez por todas e finalmente nos regozijaremos, nos alegraremos por toda a eternidade por aquilo que o Senhor nos dará como justa recompensa final para todo aquele que foi fiel até o fim. Aleluia! Glória a Deus! Aqui estamos recebendo apenas um conforto e um consolo em meio às calamidades, mas no dia do Senhor Ele nos livrará de modo permanente, eterno, de todas as angústias e lamentos desta vida. Lá não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem lágrimas, porque o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais dia nem noite, porque o Senhor será a luz daquele lugar. Ele mesmo estará conosco e habitará entre nós. Aleluia! Glória a Deus! Naquele dia não haverá mais ninguém que poderá impedir a redenção final e completa do povo de Deus, porque o Senhor convocará todas as nações e aí julgará consoante a perversidade dos seus corações. O profeta cita o vale de Josafá neste texto como uma referência ao livramento maravilhoso operado por Deus quando Josafá saiu à guerra contra uma incontável multidão que vinha contra ele para invadir Jerusalém, uma multidão de inimigos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o 30, todo o capítulo na realidade fala dessa circunstância em que um exército extremamente poderoso se levanta para destruir Jerusalém. Então a palavra diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, se humilhou debaixo da presença de Deus. E você vai ver o grandioso livramento que Deus operou na vida deste povo. Foi neste lugar em que Josafá se colocou de pé com todo aquele exército e não tiveram a necessidade de levantar nenhuma espada. Tudo que eles fizeram foi se colocar e começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E o Senhor desbaratou, destruiu, aniquilou os seus inimigos. Mesmo que este local ao qual se refere Joel
não seja mais, para nós um ponto geográfico, um local, na geografia, pois a melhor interpretação nesse contexto é interpretá-lo de modo figurado, ou seja, não que literalmente todas as pessoas se reunirão lá para serem julgadas. O que o profeta está querendo dizer é que assim como Deus livrou o seu povo dos seus inimigos, sem que o seu povo tivesse que utilizar-se da força do seu braço. Esperar um pouquinho. Assim o Senhor fará naquele dia, sem a ação do homem, sem a força do braço humano. Deus manifestará o seu poder, e destruirá, e dará cabo dos seus inimigos, e dará grande livramento ao seu povo, e abençoará o seu povo de modo inigualável, incompreensível, inimaginável. Será a grandeza do livramento operado por Deus na vida do seu povo. Aleluia. Esta história é lembrada para gerar esperança no coração do povo de Deus, que estava completamente em calamidade, em devastação, em angústia, em terror, no momento em que as trevas ocupavam os seus corações, na noite escura da alma. Este lembrete desta ação poderosa de Deus vem para dar esperança ao coração do seu povo, de que ainda que o seu povo se encontre em meio às maiores calamidades da vida, não é pela força do braço humano que o homem será abençoado, mas na força do Senhor, no braço forte e poderoso do Senhor, Ele mesmo abençoará o seu povo. Glória a Deus. Nada nem ninguém poderá impedir o Senhor de restaurar as bênçãos do seu povo, de mudar a sorte do seu povo. Glória a Deus. Há o tempo em que Deus mudará a sorte do seu povo. Mas, como dissemos, este dia é ao mesmo tempo um dia de bênção, um dia de luz, mas também é um dia de maldição e um dia de trevas. É um dia de recompensa, de galardão, mas também é um dia de juízo e de punição. Em segundo lugar, o profeta vai mostrar que este é um tempo também em que Deus julgará todas as nações. O Deus que muda a sorte do seu povo é o mesmo Deus que condenará os ímpios no juízo final. No dia do Senhor, os ímpios contemplarão aquele que se assenta no trono, o governante de todo o universo. Aleluia! Durante toda a sua vida, os ímpios pensaram governar a si mesmos. Os ímpios pensaram estar no controle das suas próprias vidas. Durante toda a história da humanidade, os ímpios se rebelaram contra Deus. Os ímpios zombaram de Cristo, zombaram do seu povo, foram inimigos do povo de Deus, se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas naquele dia eles receberão a justa paga de toda a malignidade, de toda a vilania, de toda a perversidade dos seus corações. Antes de o povo de Deus ser exaltado, seus inimigos serão completamente derrotados, aniquilados. Os ímpios serão acusados diante do tribunal de Deus por saquearem o povo de Deus, por se levantarem contra o povo de Deus e persegui-lo, dispersando-o entre os povos, entre as nações. O povo de Deus sempre foi odiado pelas outras nações. Se naquele momento haviam 70, 80 nações, povos,
existentes no mundo, eles odiavam o povo de Deus. Eles se levantavam contra o povo de Deus. Mas naquele dia, o dia do Senhor, o próprio Deus virará a mesa em favor do seu povo. Faraó tentou sufocar o povo de Deus e viu seu exército afogado no mar. Balaão tentou amaldiçoar os hebreus, mas Deus transformou a maldição em bênção. Os assírios e babilônios levaram os judeus cativos para as suas terras, fizeram deste povo escravos, mas não existem mais, e o povo de Deus permanece até hoje. Amã tentou exterminar o povo de Deus, mas acabou na forca com os seus filhos. Na mesma direção, a Igreja de Cristo tem sido perseguida pelo mundo todo durante a história, como se os cristãos fossem a escória do mundo. Muitos e muitos discípulos de Cristo já foram, têm sido e ainda serão humilhados, abandonados, descartados, rejeitados por suas famílias, tiveram seus bens espoliados, perderam os seus bens, foram presos injustamente, torturados, lançados a trabalhos forçados, e ainda há muitos e muitos, como na Coreia do Norte, milhares e milhares de cristãos estão em campos de trabalhos forçados, sendo torturados. Homens e mulheres durante a história da igreja foram crucificados, queimados vivos, tiveram seus membros decepados, foram decapitados, enforcados, utilizados como iluminação pública nas ruas de Roma, embanhados em óleo, colocados em postes e queimados durante a noite para iluminar a cidade. Homens e mulheres, as suas centenas, se não os seus milhares, foram lançados na arena para serem destroçados pelos leões, servindo de show às multidões. Crianças, jovens, homens, mulheres, velhos, foram enterrados vivos, foram decapitados por causa do amor a Cristo. Mulheres viram seus esposos serem levados para nunca mais voltarem. Homens viram as suas esposas serem levadas para nunca mais voltarem. Pais viram seus filhos sendo mortos. Filhos puderam contemplar com seus olhos os seus pais sendo mortos, porque eram o povo de Deus. Mas todos estes crimes, toda esta barbárie não ficará impune diante do tribunal de Deus. Aqueles que não tiveram compaixão, que não exerceram misericórdia para o povo de Deus, também não receberão misericórdia naquele dia. Eles receberão o justo salário de seus atos inescrupulosos. Aqueles que trataram os amados de Deus como mercadoria, vendendo, como diz o profeta, meninos e meninas por valores irrisórios, sofrerão o dano por seus atos horrendos. Aqueles que desprezaram o direito de seu próximo não terão direito diante do justo juiz de toda a terra. Quem sabe você já passou pela sua mente aquilo que já passou pela minha mente, diante de atos extremamente horríveis e perversos que são praticados pelos homens maus dos nossos dias. Onde está o juízo de Deus? Porque Deus não pune já essas pessoas. A resposta é: Ele fará isso no tempo certo. Nenhum crime passará impune diante de Deus, porque Ele não tomará o culpado por inocente. Deus fará justiça a cada ato dos homens. Deus fará justiça a cada palavra dos homens. Ele dará
o justo salário do pecado de cada homem, o pecado de cada homem recairá sobre ele no dia do Senhor. Os ímpios têm tratado a casa de Deus de modo vil e irreverente. Muitos homens têm feito isso hoje com a casa de Deus, usurpado a casa de Deus, saqueado a casa de Deus, utilizado os recursos da igreja de modo abusivo para o seu próprio benefício, para gastar em seus próprios deleites. Mas naquele dia, todos aqueles que profanaram a casa de Deus, que profanaram o culto a Deus e o próprio Deus, receberão a justa recompensa da sua perversidade. Assim como citamos anteriormente o Vale de Josafá como um livramento para o povo de Deus, ele também aponta para o juízo dos inimigos de Deus. O próprio nome Josafá aponta para esta realidade. Significa o Senhor julga. O profeta está mostrando que o juiz de vivos e mortos é o Senhor nosso Deus. É Ele quem tem autoridade para julgar os homens segundo as suas obras. Aquele que se assenta no trono julgará todas as nações. O justo juiz, no dia do Senhor, estará sentado no trono para dar aos ímpios, aqueles que foram irreverentes, aqueles que foram indiferentes, aqueles que não atentaram ao som da trombeta, ao ressoar da trombeta, aqueles que não deram ouvidos ao clamor do Evangelho, dizendo: arrependei-vos e crede em Deus. Volte-se para o Senhor, invoque o nome do Senhor para que você seja salvo. Aqueles que não responderam a este chamado receberão o justo juízo de Deus sobre seus pecados. Neste dia, os homens desmaiarão de terror diante da gloriosa e poderosa presença do justo juiz de toda a terra. Os homens tremerão diante do Senhor, tentarão fugir, se esconder, correr da presença do Senhor. Procurarão a morte, mas a morte já não existirá mais. Todos os inimigos de Deus e de seu povo terão de enfrentar eles terão de enfrentar a ira do Cordeiro. É inevitável. Estes inimigos de Deus receberão um justo castigo por seus atos perversos e abomináveis. Os homens colherão exatamente aquilo que plantaram, pois de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Isto ele colherá. Eles beberão o cálice da santa e justa ira de Deus. Sem demora, diz o profeta, sem demora, o castigo virá. Os santos verão a ruína de todos os seus inimigos. Nada nem ninguém poderá livrar os ímpios do castigo merecido. Os poderosos, ou o poder dos poderosos, o dinheiro dos ricos, o suborno dos corruptos, não mudará a sentença divina no dia do Senhor. Naqueles dias e naquele tempo em que Deus mudará a sorte do seu povo, Ele também retribuirá aos ímpios segundo a sua pecaminosidade. A grande pergunta que devemos nos fazer diante desta verdade é: de que lado nós estamos? Será que já podemos ver e entrar no reino de Deus? Mas que sejamos cientes que só há uma forma pela qual um homem pode ver e entrar no reino de Deus. E é a forma
que Cristo estabeleceu para Nicodemos: o novo nascimento. Quando um homem nasce da água do Espírito, então ele pode entrar no reino de Deus. Este ainda é o tempo da oportunidade. Este ainda é o tempo do arrependimento. Este ainda é o tempo da conversão. Este ainda é o tempo em que a palavra de Deus tem clamado aos homens: invocai o nome do Senhor, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Venha a Cristo, corra aos pés da cruz, se refugie debaixo do sacrifício de Cristo. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida, como seu único Senhor, como seu suficiente e perfeito Salvador. Não confie em si mesmo, confie em Cristo e Ele lhe salvará por toda a eternidade. Não confie nas suas obras, confie na obra de Cristo. Não confie na sua justiça, confie na justiça de Cristo. Renda-se hoje, entregue-se a Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho. Ele é justiça de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. Naqueles dias, ou naquele dia, no dia do Senhor, Deus mudará a sorte do seu povo. Aleluia. E recompensará o seu povo, e lhe dará descanso, e encherá de regozijo e alegria como nunca antes nas nossas vidas, como nós jamais podemos ou poderíamos imaginar a recompensa que há guardada e reservada para nós nos céus. Aleluia. Mas também nesse dia Deus dará o justo, ou derramará o justo juízo sobre aqueles que se mantiveram endurecidos e indiferentes ao seu chamado. Vamos ficar de pé. Aleluia. O Senhor é bom. Oremos um instante, e que diante destas verdades o nosso coração trema, o nosso coração se encha de temor, mas também o nosso coração se encha de expectativa diante daquilo que nos aguarda. Aleluia. Ó Pai, em nome de Jesus, como dissemos, esta palavra seja para nós motivo de grande esperança e expectativa, mas que também ela nos leve à vigilância, a nós estarmos alertas todos os dias, a estarmos nos arrependendo diariamente, constantemente dos nossos pecados, a nós estarmos nos voltando para o Senhor, e assim como Jó, contemplando ao Senhor. E quando contemplamos ao Senhor, não há outra coisa que vamos fazer a não ser nos abominar a nós mesmos e nos arrepender do pó e da cinza, porque diante do Senhor somos como o pó, porque diante do Senhor somos apenas pecadores, diante da sua santidade, ó Deus, como somos imundos, como somos perversos diante da tua santidade, diante da tua bondade, e não há nada mais a fazer a não ser correr a Cristo e ter sobre nós a sua justiça perfeita, e ter sobre nós a sua santidade. Ó Deus maravilhoso, ó Pai, em nome de Jesus, possamos perseverar, e que o Senhor nos preserve diante das provações, perseguições, calamidades, tragédias, devastações que enfrentamos neste tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, que em meio a cada uma dessas provações da vida, os nossos olhos se voltem para esse tempo em que o Senhor mudará a nossa sorte. Que haja esperança em nosso coração diante desta realidade, em que haverá um tempo em que todo aquele que for fiel receberá o descanso. Ouvirá do Senhor, entra no gozo do teu Senhor, entra no descanso, servo bom e fiel. Aleluia.
Ó Pai, como aguardamos o dia em que o Senhor mudará a sorte do seu povo de uma vez por todas, de modo final e pleno receberemos, ó Deus, a recompensa por termos sido amados do Senhor, eleitos do Senhor. Aleluia, bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom, maravilhoso.